Ladies and gentlemen, estamos começando mais um episódio do Pode Evoluir. E estamos aqui com o meu amigo Igor Visconti, André Kodama, Lucas Kodama. E o tema de hoje é sobre a inconstância. Então a primeira pergunta é assim. Já chega de pergunta. Chega na pergunta. Essa aqui já é responsabilidade do próprio podcast, né? No mínimo, já tem de que cara... ter 300 episódios. Estamos aqui no episódio 35. Esse aqui deve ser o quê? Esse aqui vai ser o 14, né? Não, 17. 16. 59? 15. 14, 18, 16. Corta, deixa no episódio certo, velho. Mas assim, em quais áreas, quais experiências que a gente tem que atua essa inconstância? Já vai começar assim? Já começa assim, tá já chamando, já no aquecimento. Experiência própria, né? Ou em coisas que você observa semelhantes. A gente pode começar com as mais clichês, por exemplo. Não, vai ser diagonal? Já vem que eu tô preparado. Já vem preparado antes, já tô na diagonal, já vou lançar essa. Já manda. O cara da diagonal já vai trabalhando nos pensamentos, ele vai responder antes, né? Quando na diagonal, o cara já fica mais atento. E aí? Não, eu vou trazer pra uma área bem simples, assim. Atividade física, exercício físico. É muito palpável isso daí, cara. A quantidade de pessoas que... Assim, eu tô num momento, por exemplo, que eu não tô treinando. Eu tenho um mês, mais ou menos. Mas eu vejo a galera... E assim, eu tô treinando, não é que eu não vou treinar mais. Eu gosto de treinar. Mas tem a galera que entra na academia, por exemplo. E, cara, o cara vai uma vez, 2 vezes ali na semana e depois acabou, velho. Não tem a constância mesmo, assim. Não vai criar isso de novo, sacou? A maioria das pessoas são assim, velho. É tanto exercício físico quanto alimentação. Pra você ver só como é que é a taxa de obesidade, por exemplo, no Brasil. Só tá aumentando, o sedentarismo só tá aumentando. Então é uma parada que se você não tiver constância, você não vai sair desse... Então a gente já começa assim. Então a gente vai falar uma alheia que a gente observa e uma nossa. Uma alheia e uma nossa. Mas é porque inconstância é uma parada muito doida, né? Porque tem vários níveis, né? Vários porque, níveis, por exemplo, exatamente. eu já falei que um mês sem treinar. De certa forma é uma inconstância. Com certeza, isso é uma inconstância. É uma inconstância. Isso rola comigo também. Já tem um tempão que eu tô nessa inconstância com os treinos. Saca? Porque pra mim a constância no treino é você ir ali pelo menos 3, 4 vezes na semana. Já começa a ser uma constância. Porque é o mínimo ali que vai te dar algum resultado. Aí se você já fica 1 mês, 2 meses, você já quebrou aquela constância ali. Só que não é igual o cara que vai 1 semana e não vai nunca mais, né? Eu penso que tem vários níveis, mas eu acho que o fato da constância é determinar que 1 dia é constante, 2 dias é constante, 3, 4, 2 horas, 5 horas. Ele está fazendo o que o cara se propõe a fazer e consegue manter a constância naquilo. Então, porque tem muita gente que vai falar assim, olha, eu só tenho tempo para treinar musculação 2 vezes na semana. Mas o cara tá fazendo isso, tipo assim... Tem 3 anos. Tem 3 anos. E aí, ele tá constante no que ele se propôs. Em 2 dias o cara faz uma dança, enfim, você faz uma dança, mas ele é constante naquilo que ele se propôs. Acho que uma outra situação que atua muito forte nessa questão de inconstância é estudo, né? Eu ia falar isso! Você roubou. O pensamento pulou aí. Tô zoando. Mas o estudo, independente do que seja, né? Acho que é muito... pelo que eu percebo, é muito difícil de se manter um estudo assim frequente, né? Independente do que seja para a escola, seja para a faculdade, seja para se conhecer melhor, seja para qualquer coisa na vida. Acho que é uma situação onde a inconstância atua bastante. Esse fator de estudo, por exemplo, é o que acontece comigo em relação à leitura, né? Eu tinha me proposto ler 12 livros. Além de outros livros que eu já li, mas 12 livros que eu coloquei como meta no ano. Eu comecei no começo do ano, li o primeiro livrinho, rápido, que era para ler mais ou menos em média 1 por mês. Aí eu li ali, até final de fevereiro estava acabando o primeiro livro. Aí comecei a ler o outro também, tava indo bem. Aí fiquei um tempo sem ler. Aí voltei de novo. Aí acabei o segundo livro ontem. Faltam 10 livros. A gente tá na metade do mês. Do ano, Do mês e do ano. Do mês e do ano. Mas o ponto é esse, tipo assim, é uma meta que eu coloquei, obviamente, também não adianta eu
coloquei a meta e vou fazer de qualquer jeito, ler por ler, não aplicar nada também não adianta nada. Mas assim, é um ponto, pelo menos, tentar criar disciplina para você cumprir aquela meta ali. E eu vejo que fui inconstante. Comecei ali e parei, aí depois voltei. Então, esse é um aspecto que nos estudos isso acontece também. Eu penso que é uma experiência minha, né? De ser inconstante é de acordar cedo, velho. Acordar cedo, assim, de ter essa rotina, pra mim, é algo que é complicado, é complexo. Assim. Até hoje eu tenho trabalhado pra isso. E esse ponto que é legal, eu comecei fazendo essa pergunta em quais áreas que acontecem inconstância, porque umas pessoas vão ter mais facilidade em outras coisas do que outras. Então, dependendo, a pessoa tem 4 anos que acorda 5h30 da manhã, pra mim é tranquilo, pra natural. Mim é tranquilo, Só que eu não consigo me alimentar bem. Então a pessoa não tem constância ali, a pessoa fica 2 dias se alimentando bem, depois 4 dias zoneada, comendo tudo errado. Então é normal, cada um tem mais facilidade de manter mais uma área. E em outras áreas, por exemplo, essa parte da leitura, de outros tipos de leitura, de outros tipos de livros, eu tô falhando, tô tentando voltar, tá sendo uma luta ali. Mas em relação ao treino, pra mim, eu sinto que é mais fácil. Então eu consigo manter a constância no treino, em outros pontos falha. Mas eu sinto que é interessante porque, já nem tô fugindo do tema. Não, é só um parênteses. E quando você, na verdade tá dentro do tema também, mas quando você mantém constância em alguma coisa, vamos supor, coloquei como meta ler os livros. Se eu sou constante, por exemplo, na academia, no CrossFit, de ir lá todos os dias, pelo menos 5 vezes na semana, isso me ajuda a ser constante em outros afazeres. Porque você vai vendo o fruto daquilo, você vai alimentando esse pensamento da constância, você vai dando valor pra isso, você realmente vai palpando, tipo, cara, as paradas só acontecem quando você tá sendo constante, perseverante naquilo dali. É do pouco ao muito, né? Do pouco ao muito. Porque você vê ali, pô, eu tô sendo constante em algo, eu consigo ser constante em outras coisas também. Por que não? Eu acho legal essa parada do meio que um ritual ali que se você cria no seu dia a dia que te ajuda a você ter constância nas outras coisas. Por exemplo, você quer treinar. Aí se você propõe a primeira coisa do dia você treinar, antes de fazer as outras coisas, você vai acordar lá, você vai ter que acordar cedo, pô, tem que treinar. Aí você vai treinar, quando você volta, você já volta como se fosse uma conquista já realizada ali no seu dia, o seu dia vai produzir melhor. Se você consegue manter a constância em treinar todo dia, isso vai te ajudar a ter constância nas outras coisas, porque você vai estar acordando para treinar, consequentemente você vai produzir nas outras coisas. Cara, nós vamos chegar lá. Esses aspectos de que facilita para criar constância. É isso que você ia trazer? É. Não, então calma, Lucas. Tranquilo, tá bom. Tranquilo. Quais são as... Tem várias, mas tentar trazer o mais prático possível, assim. Quais são as consequências de ser inconstante? Existe. Todo mundo respirou pra falar. Quando você vai falar, todo mundo respirou. Aí eu falei, tá. Mas eu acho que tem até um estudo que eu acredito que você vai trazer depois. E que isso é muito real. Que a inconstância, ela vai trazer como consequência um retrocesso. Né? Ou seja, toda pausa que você dá, não é que você vai ficar ali no mesmo lugar. Você vai estar retrocedendo. Isso a gente vê claramente, voltando no exemplo de exercício físico. Né? O exercício físico, alimentação, enfim. Por exemplo, uma pessoa que ele é disciplinada para treinar todo dia, né? Em tal horário e tal. E aí ela para de treinar. Ela treinou por 1 ano e ela parou de treinar por 5 meses. O que ela treinou por 1 ano não vai continuar ali durante os 5 meses que ela parou. Ela vai começar a engordar, vai voltar a ter problema de saúde, vai começar a ter problema de saúde às vezes. Então, isso tudo se aplica, né? Não só nessa área da saúde, mas em tudo. Se você deixa de estudar, se você não tem um estudo constante, acaba que você esquece das coisas. Nossa memória não é que é curta, né? Mas se a gente não praticar por vários dias, né, de forma constante, a gente acaba perdendo as informações e não conseguindo aplicar. Então, retrocesso, no caso do estudo, esquecimento ali. Isso eu costumo ser desse ensinamento da sabedoria logosófica, né? Toda pausa implica retrocesso. E é claro. Toda pausa. E sempre no físico é muito mais claro. Mais claro. Todo mundo fala isso, não, academia é ingrata, você fica lá 6 meses, você tem um resultado, aí você para
Um mês, aí você já voltou do zero. Mas é pra tudo. Um aspecto, assim, que eu tô tentando pensar aqui, que é causa e pode ser consequência também da inconstância, é a falta de vontade. Porque a falta de vontade já pode ser a causa de você não ser constante, mas pode ser consequência também. Então, pô, se eu sou uma pessoa inconstante, eu vou ter mais propensão a não ter vontade de fazer algo, né? De ter mais coisa preguiça. Vai puxando a outra. Vai puxando a outra, exatamente. Realmente, com a falta de vontade, ela tá intimamente ligada ali, à inconstância. Eu penso que uma consequência, assim, isso mudou pra mim um pouco nesses últimos meses aí. Em relação a uma consequência da inconstância que vai debilitando a vontade e eu sinto que você vai perdendo, muitas vezes, tipo, a sensação é como se fosse domínio de você mesmo. Porque você fala assim, vou dar um exemplo, você fala, pô, vou me alimentar bem. Aí você fica 2 dias se alimentando bem e não consegue se alimentar bem. Aí você fala, não, vou tentar de novo. E você sempre fica nessa luta e não tem uma progressão nessa luta. Quando é assim, eu sinto que tem um debilitamento. Parece que você vai perdendo energia. Porque é normal, acho que não tem nada na vida que você fala, agora eu vou começar a treinar. E você começa a treinar, nunca mais parou. Então, tem coisas que você vai progredindo. Beleza, eu vou começar a alimentação melhor. Você começou 4 dias, falhou 2. Depois você, melhorou 5 dias. Depois já tá mais fácil você ser aquele hábito. Você vai começar a ler livro, você leu 5, depois parou de ler, depois você voltou, mas você tá aumentando ali. Porque a gente é ser humano, a gente tá evoluindo. Então você vai falhar naquele ponto. Mas o importante é, pô, eu tô melhorando? Ou minha constância no que eu tô fazendo tá cada vez piorando, saca? E eu sinto que é como se fosse uma imagem, é como se fosse você cria um propósito. É como se fosse um pensamento ali no mundo mental. E o pensamento é como se fosse recém-nascido. Você tem que dar alimento para ele, você tem que cuidar, é um bebezinho. E a constância, ela vai dando alimento para aquele pensamento. Então, se você tem um propósito, para você conseguir aquele propósito, você tem que ter constância. Se você não tem constância, você matou um propósito. E o pensamento seu faz parte da sua vida. Exatamente. Então, você perde energia ali. Você, tem uma ideia, quero acordar toda vez cedo. Aí você alimenta esse pensamento e depois você mata o pensamento. Você não dá alimento para ele. Então, você se sente debilitado. Hoje em dia, eu já penso muito mais em coisas que, tipo assim, eu me proponho a fazer. Eu falo, eu vou fazer mesmo? Tipo assim, eu vou será que eu vou cumprir ou será que é só... Porque antes era muito tipo assim, sair desse jogo e falar, agora eu vou ler 24 livros. Tá, mas se eu falar que eu vou ler 24 livros, eu tenho que ler 24 livros. E não é ler por ler. Não é ler por ler. Aí eu penso assim, cara, se eu não conseguir manter constância, isso pra mim tem um efeito colateral hoje em dia pior do que antes. Que vai debilitando ao ponto que você... Que você não vai confiar nem em você mesmo, né? Nem em você mesmo. Porque se você fala uma palavra, você próprio não cumpre o que você falou pra você mesmo, aí a luta... Aí você fala assim, eu vou falar aqui, aí você sai falando um tanto de coisa e não faz nada. E aí você vai se desacreditando. Então uma pergunta. Não estava no script. Vamos ver se vocês estão preparados. Nem eu sei a resposta, mas... Não, mas o aspecto de estar muito ligado à constância. O fato de ser obediente. A gente tem que ser obediente? A pergunta é muito ampla, eu sei. Você viu que ninguém deu ninguém deu a respirada. Eu acho que principalmente a gente tem que ser obediente. É o aspecto que eu acabei de falar aqui. Tem que ser obediente a nós mesmos. A nós mesmos. Ao propósito. E alguém? Tem que ser obediente, por exemplo, ao seu pai? Sim e não. Eu acho. Por que não? Quando que acontece não? Porque ele tem um propósito que às vezes é diferente do que eu tenho. E às vezes se eu obedecer ele, eu vou deixar de seguir meu propósito. Esse é o ponto, eu acho que não. Tem um ponto que... É muito tênue, né? Tem um ponto que fala que a gente deve ser obediente a tudo que é princípio de bem e de disciplina. Então, se eu mesmo te proponho algo que vai ser pro seu bem, que é uma disciplina pra você pode ser obediente a isso. Sim. Saca? E hoje em dia eu vejo que tá muito ligado esse fato de você manter a constância com você ser obediente aos seus próprios, igual o Igor falou, aos seus próprios objetivos. E isso traz mais um ponto, porque tem muita gente que fala assim, eu gosto do meu dia a dia livre. Eu não sou obediente. Eu gosto de ficar preso a nada. Eu não gosto de ficar preso a nada, então todo dia é uma parada nova. E aí é uma certa rebeldia que a pessoa não tem constância. E ela fica numa eterna insatisfação porque ela não consegue concluir nada que ela começa.
Nada de mais A amplo, pessoa, assim. a pessoa quer manter um jardim ali que precisa de um tempo maior, anos, ela não consegue. A pessoa tem um propósito, quer construir uma empresa, ela não consegue, porque tem que manter constância. Sim. Dificilmente a pessoa vai ser... A falsa liberdade, né? Da falsa liberdade. Porque ela acha que é Mas é uma livre, porque eu faço o que eu libertinagem, quero, o dia que eu quero, mas aí você não constrói nada. Não, mas aí que tá. Mas isso é errado. É errado no sentido da pessoa. Porque quando a pessoa fala, eu faço o que eu quero quando eu quero, é mentira. É mentira. Porque ela não faz o que ela quer. Porque olha só, você pega a pessoa que ela quer seguir uma dieta. Por que tem uma coisa nela que ela quer seguir, que é algo interno dela, e ela não segue? Quem não segue, ela ou o pensamento? O pensamento. Que ela escuta. Então, tipo assim, na verdade, o que ela quer é seguir a dieta. E aí vem um pensamento O justificativo. pensamento fala, é que tá dominando não ela. comer besteira, e ela vai de acordo com o pensamento. E entra naquele ponto, né? Porque pra você ser livre de verdade, você tem que ter controle da sua vontade. Tipo assim, como é que você fala, não, eu sou livre, eu faço o que eu quiser no meu dia. Mas você não tem controle da sua vontade. Você quer seguir uma dieta que você não consegue, então você não é livre. Você é escravo de pensamentos que você não conhece. Você é muito doido. Que não são seus, né? Que não são seus. E a galera pode estar se perguntando aí, pô, mas pensamentos que não são meus e... Como assim? Como Todo assim, pensamento é meu, velho. Bem observado. Não, e aí é o seguinte. Complexo. Se você quer saber mais sobre isso, você tem que curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Ou quanto mais Não é? constante você for em curtir Curtir. e se inscrever, Você melhor. vai entender melhor. Porque a partir do momento que você deixar de curtir, não se inscrever, não compartilhar, isso vai implicar em quê? O retrocesso. Você vai deixar de ter informação, Verdade. não vai poder evoluir. Você tem que ser constante e assistir os Mas episódios. vamos lá, a gente vai pensar um exemplo palpável do que é um pensamento próprio e um pensamento alheio. Pra quem tá escutando. A gente já gravou. Já. A gente já gravou um desse, né? Já. Então tá no card aqui, galera. Não vamos falar. Não vamos falar, não, é. Aqui, ó. Tá aí, ó. Cara, eu tenho uma experiência que ela é muito interessante nesse aspecto. Você estava até presente também. Pensamento alheio, como é que ele atua, né? E aí fica... Como é uma experiência mais palpável, acho que dá pra todo mundo observar em outras situações na vida. A gente estava num treino de crossfit, num box lá com um amigo nosso. E aí, cara, a gente estava pra montar o treino. A gente decidiu, cada um escolhe um exercício diferente e tal. Pra fazer o odd, né, de acordo com, sei lá, um movimento de cada um, e vai fazer um odd que vai ser bom pra todo mundo. E aí, uma pessoa falou assim, não, eu tô com muita dor no cotovelo, então não bota tal coisa. Aí, no momento, já me veio assim, cara, na hora que uma pessoa começar a se queixar, esse pensamento de queixa vai espalhar pra todo mundo vai começar a se queixar, você vai ver. E aí todo mundo, pô, eu tô com dor no joelho, não bota essa parada, não bota com dor, não sei o que lá. E foi o box inteiro. todo mundo. Aí o Jaco chegou e falou, velho, olha só como é que foi. Tá todo mundo se queixando. Todo mundo se queixando. Olha como é que é muito fácil, né? Isso é o pensamento alheio. Agora vamos trazer, por exemplo, no universo das crianças, no mundo infantil. A gente recordando lá na infância. Então, você tá na sala de aula, aí alguém pede pra ir no banheiro. Aí outro colega, eu também quero ir no banheiro, também que todo mundo quer ir no banheiro. Aí você vai perguntar, pô, mas você quer ir no banheiro mesmo e tal? Não, eu não quero ir no banheiro. Isso é um pensamento alheio. É isso, por exemplo, acontece na sala de aula, por exemplo, em relação a... O pensamento de queixa normalmente acontece isso. De queixa acontece. É o pensamento alheio. Você tá no trânsito, alguém começa a buzinar, você aí tá todo mundo... buzinando. Às vezes você nem sabe o que você tá pensando. Na sala de aula, vamos supor, na fila do supermercado, a pessoa reclama, você começa a reclamar. Com queixa é muito fácil. Olha só, olha que interessante. Estádio de futebol, manifestação, onde que muita gente... É porque tem um pensamento de massa muito forte. De massa muito forte, Você exatamente. de massa. Então o cara está no estádio de futebol. Quem aqui já foi vai saber como é que é. O cara começa a xingar o juiz, sei lá, alguém, todo mundo começa. E as pessoas às vezes nem falam palavrão, cara. Às vezes nem sabe o que aconteceu. Você só tá indo na onda, pô. Nem viu o lance. É manifestação, banheiro, cara. Manifestação, olha que doideira. O cara tá lá, às vezes com o intuito já de vandalizar no meio da manifestação. Quantas vezes a gente viu aí, rolando na TV, a gente viu e tal. Galera, pô, saqueando loja. Aí a pessoa nem não tava com esse propósito lá. O cara vai lá e começa a saquear também, rouba. Olha que doideira isso. Como é que você fala que isso é um pensamento seu?
Isso não é um pensamento É sério. interessante. Então, Interessante. tô voltando a esse ponto, né? Do negócio da dieta aqui, pensamento próprio à lei. E tem outro ponto também que acontece com esse aspecto do pensamento próprio à lei, também é fácil observar, é o seguinte. Muitas vezes a pessoa ela quer seguir uma dieta. Mas ela quer seguir uma dieta não é porque é um pensamento dela. Exatamente. É porque é um pensamento alheio. Vou dar um exemplo. Ela vê várias blogueirinhas falando tem que seguir uma dieta, tem que assim. Ela não pegou esse pensamento, essa ideia, refletiu e assimilou naquilo. Mas seja uma coisa boa, Mas seja uma coisa dela, uma coisa boa, mas ela não refletiu e assimilou aquilo pra ela. Uhum. Então, muitas vezes é um pensamento que ela tá seguindo de eu tenho que seguir uma dieta. Então, é um pensamento alheio, não é um pensamento próprio dela. Então, é legal identificando isso. E isso acontece nesse ponto que a gente tinha voltado para explicar o pensamento próprio alheio, esse fato de seguir a dieta, muitas vezes você tem esse propósito, o pensamento é seu de seguir a dieta, mas houve pensamentos alheios que vão te atrapalhar a seguir a dieta. O fato de, tipo assim, meu pensamento de rebeldia, falar, por que eu tô seguindo esse negócio aqui, velho? Pelo amor de Deus, eu tô me sentindo preso. Uhum. Meu pensamento assim, o pensamento alheio, você fala, quem segue... Não, então o pensamento é assim, pô, se eu morrer amanhã, eu tenho que comer as paradas tudo hoje, porque... Entendeu? Se eu morrer amanhã, eu não vou ter comido os negócios, eu vou estar seguindo fazendo dieta. Pra quê? E pra toda a gente tem esse, assim, no comum a gente vê muito isso. A galera fazendo muito, tendo muito esse pensamento, deixando se dominar por esse pensamento. A inconstância ela tem muito a ver com isso, com pensamentos imediatistas. Imediatista, exatamente. Porque tudo que é imediato, você fala, eu quero sentir o gosto dessa pizza aqui agora, cara. É o prazer instantâneo da coisa, né? Quero viver o hoje, né? Aquela coisa assim, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Aí isso influencia muito ali pra você ter inconstância nas coisas. Propensão fácil ali. Não, mas isso é muito interessante mesmo, porque a pessoa, na hora ali, ela... qualquer coisa que... E a pessoa, assim, ela pensa que a pessoa que está querendo seguir uma dieta, ela fala, não, eu como que eu quiser. Eu sou livre. Será que ela é livre que ela come o que ela quiser? Ou se ela conseguisse comer o que tem que comer, ela não ia ser livre. Porque ela está de acordo com o propósito dela. Ela falou, eu tenho a capacidade, eu consigo escolher o que eu tenho que comer. Agora, se você come o que você quer, porque vem uma vontade que não é sua de comer alguma besteira. Então você é mais escravo do pensamento do que... Isso é simplesmente um pensamento justificativo pra você comer as coisas que não são saudáveis, né? Vamos dizer assim. Tem mais uma pergunta? Temos. E como é que a gente pode ser mais constantes? Diagonal? Não, como é que é amanhã? Passou a hora da diagonal já, cara. Antes dessa pergunta aí, eu tava pensando muito sobre o que você já fala sobre propósito, né? E eu vejo que isso talvez seja a maior direção para que você consiga manter uma constância. Esse é um dos pontos que eu acho que é importante também. Recordar o porquê que você está fazendo aqui. Exatamente. Tipo assim, se refletir em qual que é o propósito. É porque, igual o Felipe falou, às vezes o pensamento que vem eu vou seguir uma dieta. Eu vou seguir porque eu quero, ou porque várias pessoas estão fazendo, estão dando resultado, e aí, tipo assim, eu vou começar a querer agora. Entendeu? Só porque as outras pessoas estão fazendo também. Então, às vezes, nem esse é o propósito. Fazer a dieta ali, mas você está seguindo por conta de outras pessoas, e aí acaba que você tende a ter uma inconstância maior por conta daquilo não ser realmente o seu propósito. Ficou claro? Às vezes você incorporou aquilo, é difícil. Mas faz sentido. E eu acho que isso implica para tudo na nossa vida, né? A partir do momento que você realmente, esse aqui é o que eu quero. Eu quero exatamente isso. É muito mais fácil de você chegar e manter uma constância para você chegar naquele objetivo. Eu vejo que não sei se você vai abordar isso mais para frente, não sei se está nas próximas perguntas, mas eu acho que isso é um dos maiores motivos, talvez, para a pessoa no caso de não ter o propósito de manter a inconstância, no caso de ter o propósito de ter constância. Acho que esse é o grande ponto. E eu sinto que tem coisas também que a gente começa, muitas vezes a gente não sabe muito o porquê que tá fazendo aquilo. E não tem problema. Tipo assim, você vai buscando, você vai achando, tipo, o porquê das coisas também. Então, aquele primeiro dia você não... tipo assim, não, qual é a profissão que eu quero ser? Eu sei exatamente o porquê que eu vou fazer no futuro, o que eu vou estar sentindo. Você tem que começar, e aí que entra também essa parte da disciplina. Porque muitas vezes você começa e fala, tá, mas eu me propus a fazer isso.
Eu sei que faz bem? Faz bem. Então vou estar seguindo. E à medida que você vai fazendo, você vai sentindo outros porquês. Então, quando eu comecei a treinar, que eu já trouxe aqui, comecei a treinar, o motivo era treinar, quero ter um corpo bonito. Qual é o motivo principal? É esse, 99,9. É saúde? Não, não tem nada de saúde, velho. Assim, a saúde é a consequência. Aí depois de um tempo, você vai treinando, você vai mudando o estímulo que tá te levando a treinar. Pelos benefícios. Você vai sentindo um tanto de outra coisa. É porque, na verdade, algumas coisas, acho que nem são todas, mas algumas coisas, por exemplo, exercício físico. Independente do seu objetivo próprio, o objetivo final do exercício físico é proporcionar saúde. Independente se, não, eu quero ter saúde. Não, eu quero é ficar gostoso. Mas o objetivo final do exercício físico é você ter saúde. Você vai chegar naquele ponto ainda. E aí, assim, basta, às vezes, para a pessoa que está começando a fazer exercício agora e está com um objetivo, não, eu quero ter um corpo bonito, sei lá o quê, pensar no objetivo maior daquilo primeiro, né, às vezes, que é o propósito de realmente ter saúde, que ao longo desse processo para ter saúde, você vai conseguindo ter o corpo bonito ao mesmo tempo. Mas acaba que na prática, muitas vezes isso não acontece. Né? Sim. Porque muitas vezes, por exemplo, você sente dor no joelho, é uma necessidade. Você tem que, sei lá, fortalecer a musculatura da perna. Então é uma necessidade sua. Nesse caso até tem a ver voltado com a saúde, mas é uma necessidade sua e é aquilo que te move. Mas você não vai pensando, pô, velho, eu tô indo lá melhorar a quantidade de colesterol que vai dar no meu sangue, que, sei lá. Não. Mas o ponto que eu queria chegar é que às vezes tem objetivos que são menores e tem objetivos maiores. E aí, os objetivos menores, você vai passar por eles e depois você vai rumar. Ampliar. Ampliar. Continuar para objetivos maiores. Por exemplo, no caso de exercício físico, por exemplo. Você vai começar a treinar para ter um corpo bonito. Depois você vai alcançar um corpo bonito, você vai ter mais saúde. Né? Consequentemente, né, ao longo do tempo, você vai ter mais saúde. Então, o que eu queria dizer é o seguinte. O objetivo final não vai ser ter o corpo bonito. Porque se o objetivo final, ele vai parar quando tiver. Exatamente. E o que acontece? Acontece muitas pessoas falam, eu quero ter um corpo bonito pra arrumar uma namorada. Aí arruma uma namorada para de treinar. Sim, não, mas eu sei que isso é o que acontece. Mas eu falo assim, talvez o propósito deveria ser... Não, entendi. Só que é amplo demais, velho. A galera, pra ter essa visão... Mano, porque você precisa de estímulo. Não, velho, o ponto, mano. O que é o meu ver? Isso é o correto. Só que isso, por exemplo, eu não consigo fazer, muitas vezes. Na maioria das vezes, velho. Se eu for criar uma parada... Velho, porque assim, o negócio não é você criar o objetivo mental. Vamos supor que tem alguém assistindo aqui que nunca praticou exercício físico. Eu falo, pratica exercício físico por causa da sua saúde. Todas as explicações ela vai falar, beleza. Ela já entendeu mentalmente e racionalmente. Mas por que ela vai pra academia? Porque ela tem que sentir a parada. Pra ela sentir ali, a parada vai começar a fazer sentido que vai mover a vontade dela a fazer isso. Então o ponto é tipo você ter essa clareza mental, mas essa parte sensível, ter sentido isso. Porque a gente sabe, por exemplo, que a gente tem que acordar cedo, dependendo, para se tornar uma pessoa melhor. Isso é um propósito gigantesco de ser uma pessoa melhor. Mas muitas vezes a gente não sente isso. E falta a vontade de mover a gente. Aí você fica, pô, eu tô acordando cedo, né, velho? Pra que isso? Não. É porque você não tem esse objetivo ali sempre atuando. Pô, quero ser uma pessoa melhor. Véi, se eu sentisse todos os momentos que tudo que eu faço é pra ser uma pessoa melhor, eu seria um Superman. Tipo assim, a todo momento eu estaria consciente, tipo assim, pô, eu quero ser uma pessoa melhor, tudo me leva a isso. E é um objetivo que, tipo assim, eu tento ser, só que muitas vezes é algo mental. É o ideal, mas assim, é difícil. Eu penso, mudando um pouquinho, né, da referência, o marketing digital, por exemplo. Por que a galera entra no marketing digital? Porque quer ganhar dinheiro. Só que o que acontece? A galera entra e não consegue, quer ganhar dinheiro rápido, né, muitas vezes. Entra, não consegue ganhar dinheiro rápido e desiste. Mas o marketing digital não é só ganhar dinheiro, muito menos ganhar dinheiro rápido. Tem outras coisas, liberdade geográfica, isso. Poder escolher o horário do seu trabalho. Mas olha só um exemplo. A galera que entra no digital. Se você for olhar, assim, pelas histórias que a gente já sabe, sem aprofundar, a maioria da galera, tipo assim, 90% é pelo dinheiro. E se você for pegar esses 90% das pessoas que entraram no digital e que foram bem-sucedidas nessa parte financeiramente, o motivo hoje em dia já não é mais dinheiro. Não é mais dinheiro. Já tem muitas vezes um motivo muito mais nobre do que aquilo. Mas o motivo inicial foi o dinheiro. Foi o dinheiro? Porque por mais que você chegasse pra essa pessoa e falasse assim, velho, você pode ajudar o mundo, cara. Vendendo um curso que vai fazer bem para as pessoas, você vai ensinar finanças de uma forma que você vai melhorar o Brasil. Ela fala, legal, mas ela não sente isso. Aí depois de um tempo ela vai ampliando e ela vai sentindo isso. Aí chega um ponto que ela fala, velho, eu quero ajudar o Brasil. E aí é um propósito muito maior, ela sente aquilo. Por isso que move montanhas.
É por isso que não tem como, muitas vezes, a gente já de cara, já pensar nesse propósito maior. Porque, É por isso, velho, que tem aquela frase ali, velho, tipo assim, começa. porque é muito mais difícil você ter uma constância começando dessa forma. Você tem que ter um outro estímulo. Porque se você pensa em atividade física por saúde, velho, você não vai ver nada no seu corpo direito. A não ser que você tenha problema de saúde. A não ser que você tenha... Porque aí já vira uma necessidade. Já é uma necessidade. Aí não é Agora estímulo, você falar né? assim, eu quero ter mais saúde. Aí tipo assim, você vai estar treinando um mês, aí você não vai parar assim, já tô tendo mais saúde. Uhum. É muito difícil você palpar isso, sabe? Agora você entrar e falar assim, velho, eu quero ter um corpo bonito. Aí você vê ele, pô, velho, emagreci, tô ficando mais bonito. Isso gera mais estímulo pra pessoa continuar do que a saúde. É mais palpável. É mais palpável. Aí depois que ela já teve uma certa constância, que ela já ficou forte, ela falou, pô, velho, já tô bonito, já tô realizando isso. E agora? Aí entra, se a pessoa não começa a pensar em outras coisas maiores, que é tipo, saúde, realmente. Pô, eu quero ter uma saúde pra cuidar do meu filho. Aí chega um ponto que aí a pessoa não consegue manter a constância porque ela não tem o próximo passo. Porque ela já conquistou. Aí ela é como se fosse, tipo assim, é como se fosse um vazio. Porque tem muita gente que vai chegar nesse ponto. E não é todo mundo que, por exemplo, almeja o dinheiro, tem o dinheiro e amplia a visão. Muitas vezes fala, eu quero dinheiro, aí chega lá no dinheiro e fala, não. Quer ter mais dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e é infeliz. E é infeliz. Não, e aí tem isso. Aí a pessoa, ela não consegue, por exemplo, a pessoa tem uma empresa. Vou dar um exemplo. A pessoa tem uma empresa. Ela fala, velho, quero ter dinheiro. Aí ela vai e consegue, fica 10 anos na empresa, ela começa a ter muito dinheiro. Ela não consegue usufruir da vida, tipo assim, aí dependendo, muitas vezes ela perde o prazer de fazer aquilo. Porque ela fala, pô, já tenho dinheiro. Nem quero mais tocar essa empresa. Por exemplo, e aí, tipo assim, ela não consegue mais manter a constância em algumas coisas que ela faz. Então, agora, se ela tem um objetivo maior, a vida ali vai sempre alimentar ela, realmente. E isso é importante, velho. Tipo assim, os objetivos, os seus propósitos, você tem que estar sempre revendo isso. Isso é uma parada que, tipo assim, essa semana até comentei com você, estava atuando mais a falta de vontade em segunda, terça, quarta-feira. E eu fiquei me fazendo essa pergunta. Eu falei, cara, mas qual que é o meu objetivo? Eu até escrevi isso lá no quadro. Eu falei assim, cara, eu tinha que acordar já com pensamento, propósito. Por que eu tô acordando? Porque eu fiquei pensando, cara, eu falei, olha só, tem algumas profissões que é interessante. É mais fácil isso acontecer. Você pega, por exemplo, CrossFit. Você pega o Guimarães. O cara quer ser o melhor do mundo. O cara acorda, tem certeza, mano, já com esse pensamento. Ele fala, eu quero ser o melhor do mundo. Ele já sabe que ele tem que fazer, tudo tá em volta disso. Quero ser o melhor do mundo, quero ser o melhor do mundo, quero ser o melhor. E eu pensei, cara, e comigo, como é que é? Porque o pensamento assim, velho, você vai fazer de tudo pra você chegar lá. Saca? Então eu falei, pô, o que eu posso criar pra eu sentir? Porque eu posso falar, não, eu quero ser um ser humano melhor. Beleza, esse é o melhor pensamento que você pode ter. Tá, mas você sente ele. E é por isso que, tipo assim, eu não consegui chegar nesse nível ainda. De sentir isso 100% e isso me acordar todos os dias. Só que aí você começa a colocar algumas coisas que ajudam, já entrando nesse fato da constância de novo, né? O que ajuda a gente a ser constante é colocar metas. Porque Pequenas metas. Eu achei a parada massa lá, velho. Uma vez o Bruno Perini colocou isso em 2020. Ele colocou as metas dele pra 2021. E no final de 2021 ele colocou que ele tinha cumprido ou não. E eu coloquei pra mim, pra 2021, algumas metas. Aí ele coloca, tipo assim, metas físicas. Tipo de... Coisas físicas, sei lá. CrossFit. Olha, botar 100 quilos, treinar 200 dias. Coisas físicas. Aspectos financeiros. Tipo assim, a empresa tem que estar faturando tanto, tem que ter tanto investido, tananã. E aspectos intelectuais. Eu ter lido tanto, ter escrevido algumas experiências, ter evoluído nesses aspectos psicológicos. E eu achei muito massa. Aí eu fiz isso para 2021. Aí depois eu vi lá que tinha cumprido. Tipo assim, eu tinha cumprido 60%. E foi uma parada que eu nem acompanhei. Eu, tipo, escrevi. Só no final do ano você foi Só no final do ano, praticamente, eu fui ver. Você foi rever. Aí, só que esse ano tá sendo diferente. Uma parada que, tipo assim, eu já olhei umas 10 vezes esse ano. Tipo, pô, velho. E tá muito doido. Tem uma parada que tá me criando estímulo, porque tá tudo muito apertadinho, velho. Tipo assim, as coisas que eu tenho que fazer, tipo, pô, eu tenho que ler mais 10 livros. Não acabou o ano ainda. Eu tenho que pegar, sei lá, velho, X quilo tá lá no SNED. Não vou contar porque é segredo, mas... Mas aí tem tudo lá, velho. E é massa, porque isso gera um estímulo. E isso faz você ser constante. Porque aí você fala, pô, o que eu tô fazendo pra chegar nesse objetivo? O que eu tô fazendo pra chegar nesse objetivo? Se eu tô fazendo agora, eu não vou conseguir chegar. Então eu tenho que começar a fazer. Você vai ser uma certa cobrança de si mesmo ali, velho. Isso é massa demais. Que mais? Como fazer pra ser constante, velho? Pra galera sair desse vídeo e falar assim, peguei, velho, aquele japa maluco. Ele falou o segredo pra mim, velho. A chave mestra.
desvenda pra gente o segredo dos japoneses, né? Por que eles são tão bons em algumas coisas cabulosas e os japoneses... Sim. Porque eles existem. Mas o Japa é bom, assim. Então, aí explica por que não acontece com você. Por que vocês são japas diferentes? Tem que nascer lá, né? Acho que é o problema é esse, vocês são brasileiros, né? É cabuloso, mas já até trouxe... Vocês já trouxeram isso daí, velho, mas é disciplina, cara. Disciplina é uma parada que... Eu vou falar uma coisa. Fala. Mas Tem um aspecto também. o Igão deu uma brincada, mas olha o quanto que isso representa realmente no mundo. Todo mundo fala que japonês é muito concentrado, muito disciplinado. Uhum. E aí, eu não sou japonês, tá? Eu sou brasileiro. Meu avô é japonês. Mas o japonês tem realmente essa disciplina. Né? Tem realmente uma constância ali nas coisas que eles fazem. Uhum. Só um parênteses, né? Que eu tô dando aqui. Mas, por exemplo, o brasileiro, aqui no Brasil, a gente tem muito essa questão de final de semana, e final de semana não trabalho, por exemplo. Uhum. Né? Lá no Japão, todos os dias é trabalho normal. Não tem final de semana igual aqui. Cultura mesmo, né? né? Segue uma disciplina muito mais forte e isso entra dentro da pessoa para as outras coisas, né? É só um... Só já pegando o gancho, depois eu passo pro Igor, que é falar, mas esse aspecto, por exemplo, do ambiente. O ambiente, ele com certeza vai te ajudar a ser mais constante em alguma coisa. Uhum. Se você está cercado de 5 pessoas que, nesse aspecto do estudo, da academia, seja o que for, que estão sempre inconstantes, isso é um pensamento que te ajuda a ser inconstante. Uhum. Porque, cara, é simples. Você tá querendo treinar todos os dias. Véi, você me vê... Vamos colocar hoje nas redes sociais. Você me vê todo dia lá nas redes sociais, velho. Colocando aí que eu tô treinando. Você me vê pessoalmente lá que eu tô treinando. 1% melhor. O Japa também, 1% melhor. O Igor também. Todo dia você fala, pô, velho, isso te estimula. Em geral, né? Pelo menos são 99% das pessoas. Tem uma pessoa que pode falar, nossa, não consigo, e desiste, sei lá, entendeu? Mas o ambiente, ele ajuda nesse ponto. Um ponto que eu acho que é importante também, que me ajuda a ser mais constante, e que é uma coisa que eu ainda estou trabalhando, é a questão da ordem. Sabe? Eu acho que isso ajuda muito a ser constante. Porque, velho, o tanto que é diferente, por exemplo, quando eu vou dormir, quando eu paro ali 15, 10, 20 minutos para montar minha lista do dia seguinte, pô, velho, eu tô tendo uma ordem, eu tô colocando uma ordem ali no que eu vou fazer no meu dia, o que eu preciso fazer naquele dia. Isso me ajuda a, na hora que eu deitar, pô, velho, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer amanhã. Então, assim, eu tenho que acordar cedo, então eu vou acordar cedo porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. E eu já sei o que eu tenho que fazer. Então eu acordo e já vou fazer as coisas. Porque eu já me organizei no dia anterior. E é muito claro, quando eu não faço a lista do dia, eu durmo, tipo assim, a dificuldade que eu tenho pra acordar no dia é maior já. De cara já começa aí. Porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí assim, dá pra dormir mais meia hora. Só que na verdade não daria pra eu dormir mais meia hora. E você acorda daquele jeito, tipo assim, pô, acordei aqui tarde, o que eu tenho que fazer? Não. Até se organizar ali mentalmente. O negócio é porque esse mesmo. ponto, muitas vezes você sabe o que você tem que fazer. Só que na sua mente tipo assim, você fala, eu posso dormir mais um pouco. E aí eu faço depois. Tipo, você sabe que você diz, não, tem que ir lá cuidar do Instagram postando, mas não é pra dormir mais um pouquinho, que depois eu... E a lista do dia realmente, ou seja, ordem nas coisas. Outro aspecto. O inconstante, ele assume características muitas vezes de irresponsável. Já parou pra pensar nisso? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela vai assumir um compromisso ali, ela não quer assumir o compromisso porque ela sabe que algumas coisas tem que manter a constância. E a pessoa não quer aquilo. E entra aquele aspecto muitas vezes da rebeldia. Fala, não, tem que ser constante nisso aqui, cara. Tem que ser livre. Quero ser constante nisso aqui. E uma coisa que eu penso, então, é criar responsabilidades. Seja Se assumir, né? Você assumir a responsabilidade. Então, tipo assim, esse aspecto, por exemplo, a gente vai pegar o podcast. Vamos fazer, vamos. Tá, mas quem vai fazer tal coisa? Não, beleza, então eu vou fazer isso aí. Não, mas sempre, beleza, eu não toda semana. Eu vou pegar assumir 2 vídeos. responsabilidades. Você vai ter que manter a constância ali. Então, você assume a responsabilidade de algumas coisas, é igual, por exemplo, live toda segunda-feira. Pô, desde o começo do ano, desde na verdade setembro do ano passado. Aí dezembro não tem nem do lado, mas pô, toda segunda-feira, 7 horas eu vou estar lá. Velho, aí tem vezes que, tipo, igual eu tava falando com você essa semana. Chegou, tipo assim, segunda-feira eu falei, não, velho. Acho que eu vou inventar uma desculpa na live hoje.
Por isso que eu passo um pensamento assim, sabe? Só que você fala, não, velho, eu que já criei o comprometimento da galera, eu assumi a responsabilidade. Recorda o propósito. Do propósito. Fala, não, tem que estar lá, velho. Tem gente que tá esperando, pô, ansioso, querendo assistir a live. Uhum. Eu não vou dar live. Então, tipo, esse aspecto de criar responsabilidades. Então, véio, e a gente tem que sair da teoria pra prática e pensar qual a responsabilidade que eu tô criando. Eu até te dei ideia, assim, eu não sei nem se você criar responsabilidade, mas eu sinto que é algo, esse aspecto de ousar ali, né? Que eu falei que, sei lá, acho que foi terça-feira, quarta-feira eu fui dormir, e eu fui dormir com os pensamentos de, nossa, velho, amanhã tem que acordar, vai ser difícil. Aí eu mandei mensagem pro Ricardinho, amigo meu, falei assim, velho, amanhã, 8 horas no box, hein? E se eu não estiver lá, te faço um pix de R$100. Falei na tua, porque eu sabia que tava, tipo assim, me dificultando o pensamento de acordar no outro dia. Eu falei, velho, amanhã eu vou acordar de manhãzinha. Fechamos. E eu sei que, tipo assim, eu vou ter que levantar, velho. Porque eu falei pro cara que ia estar lá, velho, falei R$100, fazer um pix. Eu já acordei no outro dia, eu falei, velho, não dá pra dormir mais, velho. Sei lá, tipo assim, é claro que isso é um artifício que eu usei uma vez. Você precisa de todos os dias, não tem como fazer isso todos os dias. Eu lembro aquele que a gente fez de chegar atrasado. Também. Eu sei que são artifícios, são externos, mas eles são válidos. Ajuda. Tipo assim, se a gente não tem a capacidade mental ainda de eu tenho certinho o porquê e eu consigo manter a ordem, a disciplina ali, conta aí quando chegar atrasado. Porque vocês sempre chegam no horário no treino. É uma coisa assim, que já é constante de você. Eu sempre cheguei normal. Você também pagou trânsito. Eu paguei. Então. Paguei, mas foi por outros motivos. Aquele dia não, Foi aquele dia da motoca foi engraçado. Aquele dia da motoca foi engraçado. Foi praga, assim. Conta aí. Caraca, aquele dia foi sensacional. O Igão falando... Como é que você tinha falado alguma coisa? Não, calma aí, deixa eu contextualizar. Porque foi o seguinte. A gente tava treinando crossfit, nós três, e aí... De vez em quando o Jep chegava atrasado, de vez em quando eu chegava atrasado. O Igor normalmente não costumava chegar atrasado, sempre chegava no horário. E a gente falou, velho, vamos começar a treinar 7 horas. Aí eu falei, não, 7 horas mesmo? Não, 7 horas. Então vamos fazer o seguinte. Eu lembro a gente no WhatsApp trocando ideia sobre isso. Não, então vamos colocar uma. Não, então vamos colocar uma certa punição. Quem não chegar às 7 horas vai ter uma consequência. Quer chegar atrasado. Não, beleza. Então, velho, tem que fazer quantos thrusters que era? 10 thrusters. 10 thrusters. E tinha burst. Não. E aí aumentava 10 thrusters. E aumentando. Era 10, 20, 30 Não, e começou aumentando. só com 10 thrusters. Aí aumentando de 10 em 10. Não, só que o que aconteceu foi o seguinte, a gente começou só com thruster. Que a gente começou. Só que aí, tipo assim, tá pagando thruster e tava vendo que... Tava de boa. Tava rolando. Tava resolvendo, né? Aí começou 10, 10. Vamos colocar 10 burpees também. Tanto é que eu cheguei no final... Não, mas não nas tinha primeiras banco, vezes... tinha só thruster. Não era, começava com 10 thrust. Depois era 20. Aí, por exemplo, você chegou atrasado um dia, você pagava 10 thrust. Eu acho que Se você no começo chegasse era só atrasado no thruster. outro dia, você pagava 10 thrust mais 10 burpees. Então, acho que a gente E iniciou aumentando. só com thruster. Depois a gente colocou o burpee também. Ah, é? Eu acho que foi. Mas enfim, thruster é o movimento do crossfit que você faz, joga a barra pra cima e 135 libras é muito pesado. Pra maioria dos seres humanos comuns é um peso grande, velho. Pra mim é tranquilo, eu faço com uma mão, mas... Uma mão. Nossa, E aí a gente falou, se chegar atrasado, vai ter que fazer 10 thruster. Aí a gente foi fazendo 10 thruster. Assim, o Japa fez 10 thruster, eu acho que também fiz. Falou, não, velho, não é uma parada que ainda a gente fica com receio, dá uma morrida ali. Então coloca exatamente mais isso. coisa, 20 thruster, mais 10 burpees. E aí chegou no ponto que eu já saía de casa e falava, eu não posso chegar atrasado, velho. Vai eu chegar no treino, eu vou bacalhar o treino, vou fazer 30 thrusters, já vou morrer, vou voltar pra casa. Então, tipo assim, a gente criou isso de, velho, manter a disciplina de chegar ali antes das 7 horas. Chegava na loucura 6h59 e 59 segundos. Já sai de Tinha dia casa. que era... Tinha dia que eu passava na casa Se do o Japa. sinal demorasse 2 segundos pra abrir, aí já chegava Eu atrasado. olhava pro sinal. Eu lembro o Felipe passando lá em casa, tipo assim, velho, 6h58. Eu falei, caraca, Felipe, como, velho? Eu tô... Eu bora, já cheguei, velho. Já cheguei, eu já tava no capacete, vamos embora. Aí foi engraçado que eu não tinha chegado atrasado ainda, né? Até então. Verdade. Aí... O que você falou um dia antes, mano? Então, mano, aí a gente tava numa reunião um dia antes, trocando ideia e tal. Aí acho que o Felipe falou: não, mano, relaxa que sua moto vai dar ruim, vai furar o pneu da moto. Não, porque o Igor tava zoando. Ele tava falando, tipo assim, mas você chega atrasado. Eu falei, olha, mano, cuidado que sua motoca pode dar. Porque Verdade, tinha falado isso algumas vezes que a moto dele não tinha ligado. Aí eu falei, cuidado, mano, olha, foi saindo da academia que ele foi tentar ligar a moto dele, deu um bizil, aí depois ele conseguiu ligar. Aí eu acho que eu falei, mano, cuidado, hein, olha que sua motoca de manhã não vai ligar, você vai chegar atrasado. Aí a gente chegou lá 7 horas, cadê o Igor? O Igor não chegou. Aí eu liguei pra ele, eu falei, vai pagar tanto. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele já tava bolado. Ele, mano, minha moto não ligou não, velho. Tô bolado aqui e eu rachando.
Teve que pagar. Os caras foram lá me buscar. E o que é que te Me busquei, buscar pra eu ir lá e pagar o trânsito, velho. Eu nem ia treinar mais. Os caras falaram, não, velho, nós vamos te buscar. Vai chegar lá e vai pagar o trânsito. Eu fui lá e tive que pagar, velho. É interessante, né? Voltando, a gente usou um artifício e foi pela dor, às vezes, né? Não é bom. Não foi bom. Foi pela punição. Eu sinto algumas vezes, por exemplo, já falei isso, já rolou isso várias vezes, velho. Por exemplo, em rede social, assim, de chegar e eu falar que eu vou fazer determinada atividade. Não, então... O aspecto da live mesmo. É o aspecto da live que eu cheguei e falei, mas tem outros que na live eu falo, então semana que vem vai ter tal lista de tal coisa, com resolução de tudo. Depois acaba eu falo, nu. Lembrou. Mas eu falei, faço, porque, pô, eu dei minha palavra pra galera, eu falei que a galera quer fazer. Então eu criei responsabilidade, eu coloquei meu na reta ali, tô na frente, velho. Então, tipo assim, coisas nesse sentido de criar responsabilidade, eu acho que ajuda você a ser constante ali, assumir responsabilidade. Eu acho que também, eu acho que é bom ressaltar um ponto aqui para tomar cuidado também, porque às vezes também tem, se você começa a tomar responsabilidade de muitas coisas, que às vezes você não vai ter capacidade de cumprir tudo. Uhum. Você tem que também saber selecionar o que você vai assumir responsabilidade. Exatamente. Você tem que refletir, vai, pô, velho, eu já tô fazendo 5 coisas aqui, velho, será que se eu colocar mais uma eu vou ter constância? É porque assim, eu tenho esse lado, tem esses dois lados, eu não sou muito de falar esse lado, porque assim, eu sinto que... Senão a galera vai pro não, porque o que acontece com a maioria das pessoas? Eu não sei a porcentagem, mas eu sinto que 95% falha porque não tá assumindo responsabilidade. E aí 3% falha porque tá assumindo muita responsabilidade e não tá dando conta. Então, tipo assim, eu prefiro falar, tipo assim, nem citar falhar por excesso do que citar isso. É igual o ponto de você falar assim, galera, cuidado de não estar fazendo muito, tá trabalhando demais, tem que descansar. Mas isso aí é tipo 1%. E 90% acha, não, tá trabalhando muito. Tá trabalhando nada, tá vendo sessão da tarde, tá dormindo, fica 3 horas no Instagram. Entendeu? Tá Aí, indo tipo pro assim, todo dia. Nossa. Quem? Acho que ele Não sei. pegou uma coisa. Não. Mas que mais? Só pra gente finalizar aqui. O que a gente pode fazer pra ser constante? A gente trouxe aspectos já do ambiente, da ordem, de criar responsabilidades, da disciplina, do propósito. Sempre recordar, né? Sempre recordado. Por que você tá fazendo isso? Em algum momento eu acho que é normal sentir um certo vazio ali, você ir preenchendo isso de novo. Interessante, velho. Refletir sobre isso daí. E eu sinto que o fato de você registrar também o que você se propõe, acho que isso é uma parada... Acho que é valorizar as pequenas conquistas. As pequenas conquistas. Isso acho que isso é importante. Velho, tá em dúvida, começa. Só começa. Não, é porque, tipo assim, velho, por exemplo, você tá em... igual uma vez eu coloquei na caixinha de perguntas, assim, eu falei assim, me deu um motivo por que você não faz algum exercício físico. Aí vem a galera, não tem tempo... Aí você foi quebrando. Não tem dinheiro, eu fui quebrando todas as objeções. Não tem dinheiro, velho. Nessa idade sua já panfletei, já tinha feito aula particular. Treinava na rua, pracinha, em casa, pracinha, corria, caminha, faz qualquer coisa, velho. Quando eu falo atividade física, você pode dançar, você pode fazer qualquer coisa, não é academia, não é crossfit, é fazer qualquer coisa que gere saúde, saca? E a galera da justificativa, aí teve uma pessoa que falou assim: eu queria muito começar, mas eu tenho medo de chegar lá e ficar perdido, não saber fazer as coisas e tal. Começa, velho, porque aí você vai chegar lá a primeira vez. Você vai chegar lá e você, você vai se superar em algum momento. E aí você vai sair com a sensação de realizado e tal, depois vai ter mais um destino. O ponto que o Igão trouxe, eu acho que é importante. Talvez um dos mais importantes, que é valorizar as pequenas conquistas. Voltando de novo na questão de exercício físico, né? Por exemplo, claro que, por exemplo, quem quer emagrecer e precisa emagrecer às vezes muito, eu tenho que perder 20 quilos. Para perder 20 quilos em um mês, a não ser que a pessoa seja muito disciplinada e treinando muito cabuloso, ela não vai conseguir perder 20 quilos em um mês. É difícil. Então, assim, em quanto tempo às vezes eu consigo perder 20 quilos? 3 meses. Então, no primeiro mês eu perdi, sei lá, vamos supor 6 quilos. Isso já é um passo. Você não perdeu 20, mas já perdeu 6 quilos. Se você continuar, você pode ser que você consiga perder os 20. E aí muitas pessoas não têm isso definido. Em quanto tempo? Quer perder o mais rápido possível. E aí tipo acaba ficar que, rico, por exemplo, de 20 perdeu 3 quilos. Nossa, não consigo perder 20 quilos. Então vou desistir. Tem um aspecto que é linkado a isso, que me ajuda. Que é o fato é um fator meio que externo.
que é o fato da competitividade. Só que tem que ter muito cuidado com como você usa isso. Porque a competitividade ela pode te afundar ou ela pode te levantar. Você tem que saber usar. E assim, por exemplo, ó, 2 aspectos. Você pega uma pessoa e você fala assim, mas pô, o Igor, sei lá, ele emagreceu 20 quilos em 2 meses. Aí você fala, pô, então eu também quero emagrecer 20 quilos em 2 meses. Só que você tem uma genética diferente da pessoa, dependendo ela já tem uma maturidade muscular, dependendo ela já treinou antes, ela já tem consciência corporal, tem um diversos motivos, você nem tem noção. Uma rotina diferente. Aí você vai em 2 meses, você emagreceu 6 quilos. Você fala, pô, o cara conseguiu emagrecer 20, eu consegui emagrecer 6? E isso você não tá dando certo. Não tá dando certo. Você deixa de valorizar os 6 quilos que você perdeu, saca? E esse é você usar a competitividade de maneira errada. Agora, muitas vezes você pode usar a competitividade de maneira certa também, que gera estímulo. Que eu sinto em alguns momentos. Sei lá, igual eu tava conversando com o Igor recentemente, tava querendo acordar cedo, né? E aí que eu tava... O ponto de acordar cedo é deixar de dormir tarde. Que esse é o ponto. Muitas vezes eu vou dormir 1 hora da manhã. Pô, então não consigo acordar às 5h30, velho. E eu sinto que tipo assim, eu me sinto melhor se eu acordar às 5h30, 6 horas, saca? E aí eu vi, por exemplo, tava no Instagram do dia, aí eu vi um cara, e o cara tava acordando às 5h30 da manhã. Tipo assim, tinha foto 5h45 e ele tava lá na academia. Eu fico, pô, velho. Pô, o cara consegue, se o cara consegue, eu também consigo. Isso gera um estímulo. Então, tipo assim, a competitividade, muitas vezes, você sabendo usar ela é boa. E a competitividade consigo mesmo também, saca? Pô, velho, emagreci, melhorei hoje. Hoje eu tô conseguindo correr 2 km, no outro dia, sei lá, no outro mês, 2,5. Valorizar isso, saca? Ter cuidado pra não comparar com uma parada que tá muito distante de você. Pô, mas então, é isso. Vou encerrar aqui. Alguém quer trazer algo? Vou trazer um ensinamento. Manda ver. Então vamos encerrar com o ensinamento da sabedoria logosófica, que diz o seguinte: a perseverança deverá, pois, substituir a inconstância, sempre que haja certeza de que o objetivo pelo qual se persevere seja alcançável e justifique todo o esforço que por ele se faça. A natureza e a própria vida nos dão um exemplo de perseverança, ao se realizarem ininterruptamente nelas os processos que fazem possível a existência universal e humana. Toda obra exige coesão, continuidade para conservar o viço e a força do pensamento que a inspirou. Que isso, hein? Yeah! Então, Encerra com essa. agora encerramos e até o próximo. Até o próximo episódio.